você que nos assiste aqui pela TV Harmonia. É sempre um prazer estarmos de volta para fazer mais um programa Alquimia. Hoje para falar aqui com o nosso amigo Adenauer Novaes sobre esse tema fascinante que é sonhos. Tema bastante amplo e a gente vai tentar trazer algumas contribuições para o entendimento desse tema que muitas pessoas têm dúvidas, questões, e vamos ver se nessa meia horinha aqui nós conseguimos ajudar você a entender um pouco mais sobre esse assunto fascinante. Olá, Adenauer. Olá, Ramiro, é um grande prazer novamente estar aqui no programa Alquimia e dizer que o assunto de sonhos também é intrigante, né? Para a maioria das pessoas, é um assunto que atrai, que se quer saber, porque todo mundo sonha, porque todo mundo tem sempre uma revelação a fazer de um sonho, uma lembrança, e o nosso programa vem a propósito para tentar atender essa demanda das pessoas. Adenauer, o ser humano sempre sonhou, mesmo quando ele era primitivo? O sonho é uma realidade psicológica. Ora, se é uma realidade psicológica, é uma realidade que está presente desde os primórdios da humanidade. Discute-se se os animais sonham. É uma discussão que se faz sobre isso. Ora, o ser humano sempre sonhou, sempre sonha, sempre sonhará. Sempre que a consciência se abaixa, isto é, sempre que se dorme, o sonho estará presente como uma compensação ao que acontece durante a consciência. A gente poderia definir algo que aparentemente é tão... que algumas pessoas trazem até para a realidade do fantástico, né, para uma coisa assim que, não, se pudesse usar essa palavra, é pouco pobre, concreta, digamos assim. A gente pode dar uma definição que atenda a maioria das pessoas o que seria um sonho? Foi bom você falar na palavra concreto. Sim, é possível se detectar quando uma pessoa está sonhando. Desde a década de 50 do século passado, pesquisadores detectaram o momento do sonho. É o que se chama de sono REM. Todo ser humano, quando dorme, tem sono REM. E se a pessoa for acordada durante o sono REM, que é uma sigla que significa movimento rápido dos olhos, esta pessoa lembrar-se-á do que está sonhando. Previamente, o pesquisador não sabe o que é que ela está sonhando, mas sabe que ela está sonhando por causa de um padrão de onda mental que acontece durante o sono. O sonho determina um padrão mental. Então, todo ser humano sonha e é possível testificar, é possível comprovar que uma pessoa está sonhando. Então, o sonho não é uma fantasia, uma imaginação, é um fato concreto. O conteúdo do sonho só vai ser possível ser determinado quando a pessoa é acordada ou quando ela acordar. Então, concretamente, comprova-se que o sonho é uma realidade que está presente na vida psíquica humana. Tá. Então existe um mecanismo que produz o sonho na psique, na mente? Sim, existe, dispara-se um mecanismo. Por que nós sonhamos? Na realidade não é só por quê, mas para que nós sonhamos. Como nós temos uma consciência no estado de vigília que produz uma série de tensões, uma série de dúvidas, uma série de questionamentos, durante o sono isto vai provocar uma reação do inconsciente. Esta reação do inconsciente é que vai surgir no formato de sonhos. Então, os sonhos é uma continuação da vida consciente. Só que a consciência está ali no estado de torpor. Não há consciência, mas a mente continua o seu processo de elaboração dos conteúdos que vinham acontecendo no dia ou nos dias anteriores. Então, o sonho é uma continuação da atividade da mente e é possível ser registrada na vida consciente quando você acorda. Ok, então a gente já começou a entender um pouco esse mecanismo de produção, a realidade do sonho, mas você falou uma palavra aí que acho que talvez seja mais importante do ponto de vista para nós, para as pessoas. Para que serve o sonho? Aí a gente começa a entrar numa área que a gente tem toda essa questão de interpretação de sonhos,
há todo um conjunto de ideias sobre isso, existem correntes psicológicas que até divergem de como abordar essa questão, mas vamos no início. Para que serve o sonho para o indivíduo? Boa pergunta, para que serve? Mas antes do para que serve, o sonho ele tem uma finalidade. Ele não é um acontecimento aleatório na vida de uma pessoa. Ele serve para uma espécie de retrato, de retratar o que se passa no mundo interior de uma pessoa. É algo que desafia a ciência porque acontece quando não há atividade motora, quando não há atividade cognitiva, quando você está dormindo. Então, acontece um fato psíquico quando não há de forma alguma possibilidade da ação consciente de uma pessoa. Então o desafio é esse. Por que acontece o sonho? Certamente há um eu que está ali presente, já que acontece um fenômeno cognitivo, um fenômeno visual, embora os órgãos dos sentidos estão anulados, embora o eu está anulado, a consciência está anulada, e acontece um fato psíquico, porque há um outro eu. É aí onde entra a questão espiritual. Há um espírito para o qual o sonho tem uma finalidade. Há um espírito que também produz o sonho. Portanto, nós não somos apenas um corpo. E o sonho traz uma certa prova de que há um ser que sobrevive ao corpo, que subsiste ao corpo, que existe além do corpo. Porque é ele o senhor do sonho. Esse é um fato importante, porque é uma visão que dentro da psicologia, digamos, se pode dizer psicologia clássica, do que se tem mais de usual, a questão do sonho não é tratada sob esse viés, né? Que é onde há o ser espiritual que sonha. Há, do ponto de vista da psicologia, o ser humano, o indivíduo que sonha. E isso, ao você trazer esse aspecto, o tema já começa a ganhar uma riqueza maior, diferente. Sim. Né? Já com uma certa amplitude, digamos assim. E nisso eu quero dizer que os sonhos, chamados de sonhos espirituais, em que você sonha encontrando-se com uma pessoa já falecida, ou em que você está numa paisagem espiritual, ou que você conversa com uma pessoa que você sabe que é alguém de uma espiritualidade transcendente, especial, esses sonhos também têm um conteúdo psicológico. Eles podem ser e devem ser interpretados também de forma psicológica. Muito embora a grande maioria dos sonhos sejam resultados de uma atividade meramente psicológica. Mas existem aqueles sonhos que você vai encontrar onde eles se devem à atividade do espírito durante o sono do corpo. Adenauer, muito bem. Existem tipos de sonhos. Não existe. A gente pode classificar essa questão, o sonho dessa forma? Existem tipos de sonhos ou é uma definição só, uma única definição? Não, certamente o assunto é muito mais complexo do que uma única definição. Mas eu creio que existem padrões de sonhos. Padrões. E cada ser humano tem o seu padrão de sonho. É como se fosse um traço de personalidade. Então, você tem um padrão de sonhos, tem um padrão de construir a linguagem ou as imagens dos seus sonhos. A outra pessoa tem outro padrão de sonhos. Esse padrão é uma marca da própria personalidade. Mas você pode também entender que os sonhos têm certas características comuns. Eles, em geral, possuem um clímax, um estado ou um momento de variação, de mudança diferencial entre uma situação e uma outra situação. Esse clímax do sonho, esta diferença de padrão dentro de um mesmo sonho, é que é o X da questão. Por exemplo, uma pessoa pode sonhar nadando numa piscina e de repente surge um tubarão dentro da piscina.
Então isto é uma mudança surreal, é algo inimaginável, como se fosse uma ficção, um filme de ficção. Bom, esta variação, essa mudança, essa surrealidade dentro do sonho, isso acontece em todos os sonhos de todas as pessoas. Um momento de clímax, um momento de tensão. E esse é o X da questão do sonho. Essa tensão. Essa tensão que existe em todo sonho. É como se isso fosse um padrão. Bom, mas também você pode encontrar nos sonhos um enredo. A maioria dos sonhos tem uma história, tem um início e um momento de tensão, mas nem sempre o sonho se conclui, nem sempre há uma conclusão. Há sonhos que são conclusos, há sonhos que são inconclusos. Então, se a gente pode dividir os sonhos, tem sonhos que são só flashes. Não é que seja um tipo de sonho, mas é um tempo do sonho, que só é um flash. Há sonhos que são verdadeiras novelas, uma história comprida, né? Então, você vai encontrar sonhadores que trazem sonhos enormes. Eu já tive uma paciente que ela trazia, os sonhos dela eram sonhos muito compridos, e mais do que isso, ela desenhava o sonho em várias imagens, como se fosse um filme, numa riqueza de detalhes fantástica. Ela tinha essa capacidade, que eu nunca vi em outras pessoas. Outros mal conseguem captar uma ideia assim, que sonhou com tal coisa. É como se o sonhador não desse muita importância ao sonho. E essa paciente que eu citei, ela dava muita importância aos sonhos. Isso fazia com que houvesse uma riqueza de detalhes. E tem gente que diz que não sonha. Todo ser humano sonha. Mas essa, certamente você já viu essa definição. Eu Já não sonho, eu não sonho. A pessoa não lembra. Então você pode dizer que tem pessoas que têm facilidade de lembrar, tem pessoas que não têm facilidade de lembrar. A solução que eu dou para isto é a pessoa produzir sonhos. Como é que se produz sonhos? Antes de dormir, proponha um tema para sonhar. Proponha uma situação e você vai provocar a lembrança do sonho. Faça isso durante algumas semanas, diariamente. Você vai ver que você vai começar a lembrar dos sonhos, porque você propôs um tema para sonhar. E como você falou, a própria atenção que a pessoa dá tende a valorização a provocar a lembrança, não o sonho. Porque o sonho estará acontecendo, pelo que você colocou, ele sempre acontece. Sempre vai acontecer. O que nós temos é a não lembrança. Não lembrança. Esse aqui é o ponto. E aí, dentro desse processo da lembrança e de falar do sonho, essa questão da interpretação dos sonhos, quer dizer, é um objeto da psicologia, né? Sim. A interpretação dos sonhos. Nós temos, de fato, correntes na psicologia que divergem um pouco. Nós tivemos a questão mesmo do próprio Freud, que começou a estudar mais detalhadamente essa questão, e é a base muito forte da obra dele. E me parece, né, você pode até esclarecer que a questão de um dos fatores de rompimento dele com Jung, que era o seu discípulo, se é que podemos dizer assim, foi justamente nessa questão da interpretação dos sonhos. Um dos pontos, sim ou não, você pode esclarecer isso para o pessoal? Não, mas é preciso que a gente entenda o seguinte: os sonhos, eles mereceram atenção psicológica para uma interpretação, não foi com Freud, não foi com Jung. Isso foi no ano 150 da era cristã, quando surgiu o primeiro livro chamado A Interpretação dos Sonhos. 150 depois de Cristo. Portanto, há mais de 1800 anos atrás, 1860 anos atrás, é que surgiu o primeiro livro sobre interpretação de sonhos. Um autor grego chamado Artemiodoro, ele escreveu um livro com a interpretação de mais de 3.000 sonhos. Então você veja que a temática da interpretação de sonhos é antiga. 150 anos depois de Cristo, Artemiodoro escreve A Interpretação dos Sonhos. No ano de 1900, Freud publica um livro com esse mesmo título, A Interpretação dos Sonhos. O título já estava de domínio público. Era de domínio público. Então ele escreve, Freud, A Interpretação dos Sonhos, trazendo um conteúdo riquíssimo sobre o significado dos sonhos, mas reduzindo-os a uma questão meramente psicológica consciente, como se tudo devesse ser entendido
como um acontecimento da consciência, como se o sonho respondesse ou atendesse a o que não é, o que não acontece, o que não é possível se fazer na consciência, se faz no sonho. Por isso que ele dizia que o sonho é uma atividade da consciência, né? O sonho, ele existe como uma resposta a uma atitude consciente, né? Bom, Jung, que não foi discípulo dele, eles eram contemporâneos, né? Eram médicos. Jung começou uma psicologia simultaneamente à psicologia freudiana. Ao conhecer Freud, eles começaram a divergir sobre o papel da libido, não sobre a interpretação de sonhos. Freud considerava que a motivação humana era a libido sexual e Jung considerava que a libido é apenas uma modalidade de energia, que a motivação humana era o processo de autorrealização e não de realização sexual, né? Essa era a divergência deles dois. Mas ambos deram importância aos sonhos. Em Jung, os sonhos passam a ter uma relevância muito grande porque ele vai analisar o conteúdo simbólico dos sonhos. Sempre o conteúdo simbólico. Sempre algo subjetivo e não objetivamente como Freud interpretava. E essa coisa do simbólico que aí a gente vai para falar no popular. O indivíduo faz assim, não, sonhei com um cavalo, então é tal coisa. Não, sonhei com a águia, então é tal coisa. Sonhei com a cruz, então é tal coisa. Esse é o senso comum da interpretação dos sonhos. Mas me parece que não é bem por aí. Não é bem por aí. Podemos sonhar duas pessoas com um cavalo e ter significados diferentes, é isso? Uma mesma pessoa pode sonhar com o mesmo cavalo e ter significados diferentes. Porque o sonho, as imagens dos sonhos são simbólicas e dizem respeito à realidade do sonhador naquele momento, naquele estado ou de acordo com aquele processo. Traduz isso para o popular aí para o pessoal. O popular diria que o sonho é uma realidade exclusiva do sonhador, referente ao que se passa no mundo íntimo dele naquele momento. Então, por exemplo, tomando o exemplo do cavalo. Então o indivíduo está passando por um determinado momento da vida dele e aí ele sonha com um cavalo. Se ele estivesse passando por um outro momento, sonhando com o mesmo cavalo, o símbolo teriam significados diferentes. Então nós não podemos estigmatizar e padronizar. E dizer que sonhar com isto é aquilo. Pega aqueles livros sobre interpretação de sonhos desse jeito e pode guardar Pode guardar como relíquia, como fantasia, porque cada sonho merece uma interpretação particular, momentânea e mais ainda. O sonho, ele é tão genérico que cabe em diferentes interpretações. Por isso que se busca em análise o consenso. O que eu, como psicólogo, acho que aquele sonho significa e o que o meu paciente acha que ele significa. E a gente deve buscar um consenso na análise. Ok. Para o terapeuta, o caminho mais seguro para abordar esse tema Enquanto Freud achava que o sonho era a realização disfarçada de um desejo reprimido, portanto, o que você deseja e não consegue realizar vai acontecer nos sonhos, Jung vai achar que os sonhos têm uma proposta, uma proposição. É uma compensação do que se passa na consciência. Então, há uma proposição, há uma teleologia para o sonho. O sonho está lhe propondo alguma coisa que você deve prestar atenção. Você falou em tensão nos sonhos. Sempre há um momento de tensão. Bom, tem clímax. momentos que essa tensão se transforma em algo que todo mundo conhece, que é o pesadelo. E aí? O que seria o pesadelo? Olha, há muita mística em torno do pesadelo. Tem gente que acha que é pesadelo sonhar com dificuldade de mexer o próprio corpo. Isso não é pesadelo, isso é desdobramento. A saída do espírito do corpo provoca uma dificuldade de mexer com o próprio corpo. Isso não é pesadelo. Pesadelo, numa linguagem mais psicológica, é quando o sonhador se vê, durante o sonho, sendo perseguido e gerar uma angústia, um medo durante o sonho. E geralmente isso é acompanhado por um acordar angustiante. Então isso é um pesadelo. Na minha análise, todo pesadelo desse tipo, sendo perseguido
por um animal, por uma pessoa e não conseguir sair dessa situação, trata-se de um fenômeno de obsessão espiritual. Sonhos premonitórios. As pessoas sonham com algo que vai acontecer. E acontece. E aí? Em geral, não acontecem, porque ninguém tem o domínio do futuro. O destino não é uma coisa absoluta. Nem tudo que se prevê acontece. É sempre uma probabilidade. Então, você pode sonhar com a morte de alguém. Então, morre uma pessoa conhecida sua, você vai pensar que foi você que previu a morte daquela pessoa. Ora, no mundo morrem 250 mil pessoas por dia. Então, se você sonhar com a morte, você previu a morte de 250 mil pessoas. Se isso acontece naturalmente, não. Agora, se você sonhar com algo, com datas, nomes, locais, com absoluta precisão, sim, você teve uma antecipação de um evento futuro, que poderia mudar, mas não mudou. Então, a premonição pode estar presente no sonho, embora seja rara. Estando presente significa que você tem uma faculdade, uma capacidade de entrar em contato com tendências do destino humano. Isso é uma faculdade, isso é um tipo de mediunidade. Sonhos com pessoas que já faleceram, pessoas desencarnadas. Como Allan Kardec disse, toda pessoa que sonha várias vezes com desencarnados, com quem já faleceu, também tem um tipo de mediunidade. São médios e devem desenvolver sua mediunidade no centro espírita. Sonhos com pessoas com lembranças de pretensas vidas passadas. Muito comum nós sonharmos trazendo flashes, imagens de vidas passadas. Por quê? Porque nós carregamos na nossa memória perispiritual os acontecimentos das vidas passadas. Quando vamos dormir, saímos do corpo e temos acesso a essas lembranças. E quando acordamos, trazemos ela para a consciência. Então é mais comum do que a gente imagina lembrar-se do passado. Vamos sempre precisar de um terapeuta para nos ajudar a entender os nossos sonhos? Não necessariamente. Não precisamos de um terapeuta para entender os nossos sonhos. Devemos sempre que sonhar, expor esse sonho para alguém, para qualquer pessoa, e ouvir uma resposta, uma ideia, e aquilo ser analisado pelo sonhador. Sempre será útil expressar o que sonhou. Devemos anotar os nossos sonhos? Sempre ter um caderno de anotação dos sonhos, porque isso vai estimular inclusive a lembrança. Se você colocar na sua cabeceira um caderno, uma caneta, você vai se lembrar de anotar seu sonho no dia seguinte. Mas hoje você tem outros recursos, você pode ter o seu telefone do lado, lembrou-se do sonho, acordou durante a noite, pega o seu celular, liga o gravador, fala o que você sonhou e desliga e vai dormir. Também é outra forma de você anotar seus sonhos. Pois é, se você tivesse que dar um conselho para as pessoas em relação aos sonhos, dentro dessa perspectiva de utilizar o sonho para o seu crescimento, para o seu crescimento psíquico, para o seu desenvolvimento, o que você diria para as pessoas? Eu diria que você deve valorizar seus sonhos. Valorize eles, anote, eles têm valor. Você deve juntar eles numa série e analisá-los em conjunto. E para você melhor entender seus sonhos, estude um pouco sobre o assunto, estude um pouco sobre psicologia, estude um pouco sobre mitologia. Isso fala muito sobre o significado dos sonhos. Dê atenção, dê importância aos seus sonhos. Pois é, o tema, como eu disse, é muito vasto. Você ouviu aqui, participou e a gente tem certeza que não esgotou, mas de alguma forma a gente espera ter contribuído aí para ajudar as pessoas nesse tema tão fascinante. Você publicou uma obra sobre esse assunto? Publiquei um livro chamado Sonhos, Mensagens da Alma. Pois é, disponível aqui na nossa distribuidora. Na nossa distribuidora. Né, na Fundação Harmonia. Quem sabe, se você se interessar, se aprofundar, as ideias do Adenal estão mais detalhadas nessa obra. É sempre oportuno a gente se aprofundar sobre temas como esse. Agradecer a você, Adenal, agradecer a vocês que nos assistiram e até o nosso próximo programa Alquimia.